assistindo, vamos começar. Primeiramente, obrigado aos dois por terem topado o convite. Acho que é um tema bem legal que chama atenção e não só para nós professores. Coincidentemente, vocês dois são professores, mas eu achei legal chamar os dois pela experiência que eu tive de ser colega do Cairo numa escola, e aí depois, voltando a trabalhar com o Cairo, eu conheci o Léo como pai de aluno, né? Então, achei legal pegar essas duas possibilidades do pós-carreira de jogador profissional. Então, vou passar a bola primeiro para o Léo se apresentar, não que precise, né? Mas dá um alô aí na galera, e aí depois o Léo pode passar a bola para o Caio. Bom, eu sou o Léo, acabei virando Léo Aro depois de um tempo, né? Depois de jogar com muitos Léos, acabou pegando o sobrenome. Eu fiz faculdade enquanto jogava profissionalmente ainda, infelizmente não consegui acabar durante a minha carreira de jogador. Logo após, eu parei de jogar faz 3 anos, e em final de 2018 eu consegui me formar. Hoje sou professor, atuo na área, dou aula de futebol, em escolas de futebol, em escola curricular mesmo. E sou pai de atleta não, quase um atleta, né? Meu filho tem 12 anos, está se iniciando no futebol, e tento ajudar um pouco ele, e vamos ver se eu consigo transformá-lo aí num jogador profissional, quem sabe. Com você, Caio. Bom, boa noite, meu nome é Cairo, né? Como o Léo falou, no meu caso é diferente, é difícil ter outros Cairos, né? Mas depois que a gente para de jogar e vira treinador, a gente ganha sobrenome. Então eu passei a ser Cairo Lima depois que parei de jogar. É um prazer, foi um prazer imenso receber o convite do Daniel, um dos melhores professores com quem eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar, se não o melhor. E o Léo, que dispensa a apresentação, né? Um fracasso, campeão do mundo pelo Inter, né? Ele foi muito sucinto na apresentação, esqueceu de muita coisa, mas campeão do mundo de clubes pelo Internacional, sei que você estava lá, campeão da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí, né? Eu joguei um pouquinho antes de você ali no Paulista, enfim. Sou também ex-atleta, né? Como o Daniel falou, comecei Atlético Mineiro, base, tive 2 convocações para a seleção de base, joguei nos principais clubes, foram o Atlético Mineiro, o Guarani, Paraná e o Avaí. E outros clubes menores, tive uma experiência curta fora do país também na Romênia, e acabei, ao terminar a carreira, depois a gente talvez vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, virando treinador, né, pela força, um pouquinho pela força da pressão. Depois eu explico mais detalhadamente. Mas é isso. Hoje estou coordenando a escola do Corinthians, mas já trabalhei como treinador sub-17, treinador de sub-20, treinador de sub-23, auxiliar técnico de sub-20, sub-23, equipes profissionais, e também como treinador principal em equipes profissionais. Beleza, a bola voltou para mim? É isso aí, Dani, vamos lá. Então vamos lá. Antes de dar sequência ao roteiro que já tinha sido elaborado, eu vou fazer uma pergunta que eu pensei agora, que eu fiquei curioso. Nesse período de pandemia, quantas lives você já fez, Léo? Eu acho que essa é a 4ª já, né? Tá tendo bastante, né? O pessoal sempre chama, uma acabou desmarcando esses dias, mas é legal, né? É uma maneira da gente passar um pouco, conversar com o pessoal, que todo mundo em casa, né? Procurar distrair um pouco, falar sobre um assunto como esse para pais que pretendem pôr o filho em escola, que sonham com um filho como um jogador profissional de repente. São assuntos que agregam bastante no meu ver. E o Caio, quantas lives até agora, Caio? Ô, Dani, cara, a gente estava conversando aqui, eu falei que estava nervoso, porque é a minha primeira live, cara, primeira live da minha vida, então, assim, está sendo muito especial. Que legal. Falei com a Ellen e com o Samuel aqui, poxa, tô nervoso. Eles, pô, você tá de brincadeira. Você já foi em programa, a gente como atleta foi em programa de televisão, mas live é diferente. Então, tô nervoso, mas espero, como o Léo falou, desenrolar bem aqui os assuntos para que possa ser importante, né, e relevante, que alguém possa tirar alguma coisa boa desse nosso papo aqui.
Bacana, show de bola. Então, vou reforçar agora como que tinha sido bolado o roteiro para a live, era para começar com a apresentação. Aí o segundo tópico é a transição do ex-jogador para um cargo técnico no futebol. Depois o ex-jogador que vira pai de aluno barra atleta. E caminhando para os paralelos entre a escola e as categorias de base. E aí as considerações finais. Eu agora, de última hora, resolvi inverter o segundo e o terceiro tópico e falar do ex-jogador que vira pai de aluno atleta primeiro, porque eu acho que isso vem antes de qualquer profissão na vida, né? Ser pai. Então, como eu estava passando a bola para o Léo primeiro em todas, eu vou passar a bola primeiro para o Cairo agora. Fala um pouquinho de como que é virar pai de aluno atleta, Cairo. Olha, eu não tive muita dificuldade, assim, sinceramente. Acho que por entender um pouco, o meu filho nasceu, eu ainda jogava, né? Então, quando eu me tornei treinador, eu já entendia também um pouco do lado de ser treinador e professor. Então, procurei sempre não, e tive o exemplo do meu pai também, né? Meu pai, quando eu jogava, e isso ficou muito marcado para mim quando era pequeno, eu saía dos jogos de futsal e ele nunca foi um pai que ficou gritando comigo fora do alambrado, por exemplo, fora da quadra, dizendo o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Nunca me expôs na frente dos outros, né? Às vezes, assim, eu já entendia, às vezes pelo olhar, e ele conversava comigo quando a gente chegava em casa, num outro momento. Nunca me chamou atenção na frente dos outros. Então, eu tinha isso como uma coisa boa. Então, já trouxe esse aprendizado do meu pai. E por passar pela experiência de ser um treinador e ver que a tentativa de interferência dos pais, né, quando você está dando as suas instruções, às vezes isso acontece muito nas escolas e nas equipes de base, você dá uma instrução A e o pai grita lá e fala B. Então, eu procurei agir do mesmo modo. Eu sempre deixei com que o Samuel, meu filho, hoje com 17 anos, ele se desenvolvesse naturalmente, ele tivesse liberdade dentro da quadra, quando ele começou no futsal e hoje está no campo, para tomar as decisões dele. Obviamente que eu conversava com ele também no momento, assim, mas bem após o jogo, após o treino. Muitas vezes, quando era solicitado por ele, porque muitas vezes não, eu nem procurava interferir, mas às vezes alguma coisa pontual, quando ele me perguntava, eu falava. E aí sim, principalmente quando partia dele, né, por eu ter experiência de ter jogado, isso tinha muito valor, sempre teve muito valor para ele. Né? Então, eu sempre deixei ele muito à vontade. Uma época da minha vida eu fiz muito errado, por ter passado tantas experiências difíceis, e ele, desde pequenininho, sempre gostou muito de bola. A primeira palavra que ele falou foi gol, quando era pequeno. Então, eu tentei tirar da cabeça dele esse negócio de querer ser jogador. Até um tempo que eu vi que eu estava fazendo errado, né? Porque o sonho era dele. Eu nunca quis fazer dele um jogador, sabe? Reproduzir em cima dele. Então, sempre deixei ele muito à vontade e as conversas que eu tinha com ele eram sempre muito pontuais, sempre muito tranquilas, para passar, às vezes, uma informação que ele me perguntava ou pontuar alguma coisa que eu entendia que eu podia melhorar, principalmente na parte individual dele, que ele pudesse contribuir também para a equipe. Muito bom. Manda a bola agora, a sua experiência, Léo. Só antes do Léo falar, eu estou compartilhando essa imagem que eu acho que ela diz muito, né? É o Messi e o Suárez assistindo os filhos dele jogando no maior relaxamento do mundo, sentados tranquilos. Se tem alguém que na cabeça, no popular, alguém que entende de futebol e pode dar palpite no que o professor do filho está fazendo, é o jogador, né? E aí a gente vê dois dos melhores do mundo aí fazendo exatamente o oposto. Então fica aí a reflexão. Vai lá, Léo. Eu confesso que eu não consigo ficar nessa tranquilidade assim assistindo os jogos do meu filho. É muito difícil, o sofrimento. Eu joguei futebol profissional durante 17 anos, mas
o tempo de base aí. E é você, né? Você que está jogando, o pessoal que sofre, eu vi minha mãe, o que acontecia com a minha mãe, com meu pai, mais para frente com a minha esposa, o sofrimento deles fora de campo e não imaginava. E depois que meu filho começou, meu filho é novo ainda, 12 anos, mas o sofrimento é grande. Vendo ele perder um gol de repente e sair triste, perder um jogo e sair triste, deixa um pai acabado. Mas, como o Caio falou, eu procuro ser o mais tranquilo possível fora. Já tentei chamar atenção, já tentei corrigir. E eu estava conversando até com o Caio aqui antes de entrar. Ele está numa idade bem difícil, que acaba não aceitando as coisas. Então, uma simples correção que eu tente fazer com ele, de um posicionamento ou de uma finalização, ele responde. E eu combinei com a minha esposa que eu não vou mais interferir nesses assuntos, né? Mas é complicado. A gente faz com o intuito de ajudar. É claro que a gente tem o lado da formação, a gente aprende muita coisa sobre isso, muita informação que a gente vê em cursos. Mas é complicado. É complicado. Eu já fui técnico dele também, então o sofrimento é maior ainda, que você tem que tentar separar as duas coisas, né? O lado de pai e o lado de professor. Mas eu tento deixar ele livre, deixar ele à vontade. Como eu falei, eu acho ele muito novo. Às vezes eu tento me comparar com ele, o que aconteceu na minha vida quando eu tinha a idade dele, e agora ele com 12 anos. Eu até ontem estava conversando sobre isso com ele. Eu vim para o Guarani com 11 anos. Ele está com 12 e ainda está naquela, ele fala que quer ser jogador profissional, mas eu não vejo a mesma coisa que eu tinha assim quando eu tinha essa idade. É claro que eu não quero comparar, como eu falei, mas acaba se tornando uma coisa inevitável. Mas eu tento passar para ele um pouco do que eu vivi, como funcionam as coisas dentro de campo, ter que, de repente, sair da barra da saia da mãe, coisas que é difícil para uma criança da idade dele. Mas, como eu falei, eu acho que ele é muito novo ainda. Hoje eu penso, eu tinha 11 anos, já estava jogando no Guarani, com 14 para 15 anos eu saí para morar fora de casa, vim morar numa arquibancada, embaixo da arquibancada, num alojamento. Hoje eu não vejo isso para o meu filho, eu não sei se é o momento, eu não sei se ele está preparado para isso, mas eu vou deixar as coisas no tempo de Deus correndo. Se ele achar que quer ser jogador, eu vou incentivar ele ao máximo, eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudá-lo. Mas se ele não quiser também, eu vou. Eu tenho 3 filhos, um dos 3 eu imagino que vai sair jogador de futebol, né? Mas cada um no seu tempo e na vontade deles. Perfeito. Só reforçar que quem estiver assistindo e tiver pergunta, pode ficar à vontade para mandar pergunta ali no chat. Já o quanto antes, assim que possível, já solta a pergunta aí para o Léo e para o Cairo responderem. E aí, baseado nisso que a gente está conversando, e o fato de vocês dois também terem procurado a formação em educação física, os cursos de treinador, como que para você, na sua cabeça, essa formação profissional influencia no seu comportamento como pai, no momento que você está com o seu filho na escola de futebol ou na categoria de base, aonde for. Essa aí eu vou jogar na dividida, hein? Quem chegar primeiro responde. Bom, eu acho que são. Vou me antecipar o Léo aqui, porque eu Primeiro os mais velhos. Gostaria de fazer uma ressalva, não uma ressalva, né? Eu acho, para mim, como coordenador, o Léo foi pai de aluno da escola do Corinthians, onde eu trabalho. Então, para mim, ele foi um pai exemplar. Né? Assim, até por ter passado tudo que passou. Eu nunca fui treinador do campeonato interno, fui treinador do Enzo durante o campeonato. E eu via as suas interferências, Léo, com muito bons olhos, né? Sempre orientando, sempre muito mais motivando e corrigindo, que é diferente de criticar. Então, eu acredito que é muito válido para o seu filho o seu comportamento, talvez seja uma fase da vida dele de ser um pouco arredio às instruções, mas o que mais vale é que ele seja um homem como você é hoje,
né? Como a gente vê, nós viajamos juntos para Lindóia, o seu comportamento lá como pai, como professor. Eu não tenho nem palavra para dizer, porque a gente gostaria que todo pai tivesse o comportamento que você tem. Então, eu vejo com muita tranquilidade a criação que você tem dado para os seus filhos, e se ele for decidir ser jogador ou não, vai ser uma coisa dele, e realmente as épocas são diferentes, a gente tem essa tendência mesmo de comparar, poxa, eu nessa fase eu estava assim, meu filho está assado, e a gente esquece que o futebol é um campo muito aberto para as exceções, né? A gente vê um jogador que sai, um Elias que sai da várzea, é um Ademar que estava trabalhando na loja da irmã e é chamado para voltar para o São Caetano e de repente é artilheiro do Campeonato Brasileiro e vai para a Alemanha, né? E a gente tem hoje assim, poxa, o garoto com 12, com 15 não está na base, não vai. Eu não vejo assim. Eu acho que o futebol abre um espaço muito grande para essas exceções, esses acasos que acontecem, que a pessoa se torna ou não jogador, às vezes faz muita força e acaba não sendo, às vezes não faz tanta força e cai no colo a oportunidade. Então, que seja o melhor para os seus filhos, assim como eu desejo para o meu. Bom, vamos lá. A parte da formação, Daniel, como você perguntou, é claro que sempre ajuda, não tenha dúvida disso. Eu comecei a fazer o curso de Educação Física, não terminei, né? Até por um convite que eu recebi logo após ter feito o curso da CBF, que foi na segunda edição. Eu fiz a licença B até, indicado pelo professor Ricardo Drub, que na época, como eu falei aqui, que iria falar sobre isso, fui procurar o Ricardo porque eu ainda estava jogando, né, com 32 para 33 anos. O Ricardo tinha sido meu treinador na base do Atlético, na equipe profissional também. Sempre foi uma referência para mim, né? Um excelente professor, um treinador com muito conteúdo, com muitas questões práticas, muitos treinos e ideias interessantes. E quando eu fui procurá-lo para ele me ajudar a arrumar um clube, ele falou, por que você não faz um curso de treinador da CBF? Acho, eu fiquei bravo com ele. Fiquei bravo porque eu queria jogar, não queria parar, né? Mas eu acabei caindo na real que meu tempo já estava esgotando mesmo, fiz o curso, enfim, as coisas aconteceram assim, sem muito a parte. Mas ajudou bastante, não tenha dúvida. Quando você vive o outro lado, tanto da parte acadêmica, que eu fiquei ali pouco tempo na universidade, mas fiquei, e a parte daquilo que a sala da comissão técnica vive, né, do que os treinadores vivem, na beirada do campo, enfim, no dia a dia, isso com certeza vai te dar um leque maior de atitudes a tomar com o seu filho para que você, no mínimo, não o prejudique. Primeiro eu queria agradecer o Cairo pelas palavras, né, do que ele falou. Pode ter certeza que a gente colocou o Enzo lá por saber quem comandava a escolinha, e você pode ter certeza que ajudou muito o Enzo. Hoje ele já não está mais lá, né, mas a gente guarda com muito carinho o tempo que a gente passou lá. E falando em relação à formação, o que o Cairo falou, acho que é perfeito. Eu acho que casar a formação com a prática nos dá um leque gigante, como ele falou. Eu comecei a jogar, sair para jogar assim com 11 anos, então eu vi muita coisa, muitos pais pressionando, muitos pais aplaudindo, muitos pais que não falavam nada, mas vi muita coisa boa e muita coisa que me deixou bastante triste. Então eu procuro fazer um levantado de tudo de melhor que passou durante todo esse tempo, e procuro fazer com meu filho, né, aplicar dentro de casa. Lógico que às vezes a gente, como eu falei, por ser pai, às vezes o coração fala mais alto, a gente acaba extrapolando em alguma situação ou outra, mas nunca expondo ele, nunca xingando juízes, xingando treinadores, que eu acho que isso aí, eu abomino isso que acontece. A gente tem que deixar eles trabalhar, tem que deixar as crianças... eu falo de criança porque meu filho ainda é bem jovem. Eu acho que ele tem que se divertir, acima de tudo. O momento que ele for jogar lá e achar que é uma pressão,
eu não vou ficar feliz com isso, ele também não vai querer. Então, eu quero que ele vá jogar bola, eu quero que ele vá treinar, e eu quero que ele se divirta nesses dias. É claro que chegando em casa, às vezes no carro, a gente troca uma ideia, eu tento corrigir alguma coisa que ele fez errado, alguma conduta, alguma atitude que ele tenha tido durante o jogo, e tento corrigir. Às vezes não sou ouvido, às vezes eu converso com a minha esposa, peço para ela falar, às vezes peço para minha sogra, que meu filho é grudado com a minha sogra, peço para ela conversar alguma coisa. Mas, como eu falei, eu procuro fazer um apanhado de tudo que eu vivi na prática e na área acadêmica e procuro fazer o melhor. Show. Enquanto vocês falavam da parte de vocês, que muito bom, eu não posso dar o meu depoimento nesse sentido, eu não sou pai, mas na oportunidade que eu tive de trabalhar com o Cairo como meu coordenador lá na unidade do Campo Grande, da Chute Inicial, a gente conversava muito a respeito disso e a gente procurou construir uma cultura melhor ali naquele ambiente, de transformar o ambiente numa coisa menos hostil, um ambiente mais, podemos dizer, amigável, mais receptivo. E aí eu lembrei de um exemplo muito legal quando a gente teve o campeonato interno lá, de um pai que raramente acompanhava o filho nas aulas, nos treinos, mas aí ele foi assistir o jogo. E aí ele estava exaltado, ele estava falando, dando instrução, nada fora do comum. E o que foi legal é que o filho dele, num momento que a bola saiu, que o jogo parou, o filho dele virou para o pai e deu uma chamada e falou: pai, a gente não consegue pensar, você está falando muito, você está deixando o time nervoso, já está difícil, já está calor, a gente já está tendo dificuldades, você não está ajudando. E o Cairo talvez vá lembrar desse menino, eu não vou citar o nome, mas ele hoje faz parte do Sub-15 do Atlético Paranaense. Então, você vê que legal como o professor, fazendo esse trabalho de dia a dia, o coordenadores profissionais da escola, como você consegue passar informação e educar não só a criança que está na escola, mas também o pai, né? E como foi importante para vocês ter o conhecimento da ciência para você saber como se comportar melhor como pai perante a essa situação, né? No ambiente de competição. Isso é muito legal. E aí, agora... chegou uma pergunta boa do Tiago, vamos colocar a pergunta aqui, eu ia passar para o próximo tópico, vamos ver a pergunta. Como vocês avaliam o futebol, o esporte em geral, na formação pessoal do indivíduo? Vamos lá, dividida de novo. Eu vou nessa, que o Thiago é meu amigo. Eu mandei no grupo aqui, que ia participar da live, mandar um abraço pro pessoal. A gente estudou junto na escola em Jundiaí, desde da primeira série. E o Thiago é um excelente goleiro, inclusive. Eu acho que é fundamental o esporte, principalmente. Eu não vou falar do futebol, vou generalizar o esporte. Eu acho que muito do que eu sou hoje eu devo a tudo que eu passei no futebol, né? Falando do esporte. Como eu falei, eu saí cedo de casa, aos 13 anos, aos 14 anos eu saí de casa, a gente estudava junto, inclusive eu saí da escola, vim morar fora aqui, e eu aprendi tanta coisa que eu acho que eu amadureci muito mais rápido. Eu aprendi a dividir as coisas, aprendi a controlar a área financeira, que meu pai às vezes me dava, sei lá, R$20 para passar a semana e eu tinha que me virar com isso. Então, eu acho que desde a sua formação como homem, o seu caráter, eu acho que é tudo moldado durante muito esse tempo que o esporte te proporciona, né? Eu acho que viver em sociedade, esporte, você aprender o coletivo, principalmente. Eu não posso falar muito do esporte individual, que eu nunca pratiquei. A gente teve a vivência na faculdade, claro, mas a prática que eu posso falar é do futebol, você viver um coletivo, você viver com pessoas de culturas diferentes. No alojamento do Guarani tinha menino que era do Maranhão, tinha menino que era do Mato Grosso, Minas Gerais, do Sul, cada um com uma cultura diferente, tinha meninos que tinham uma condição financeira boa, tinha meninos que não tinham nada na vida e precisavam daquilo e viviam ali no futebol, ganhando aquela ajudinha de custo de, sei lá, talvez R$100 que mandava para casa para ajudar a família. Então eu acho que tudo que eu passei no futebol ajudou a formar o meu caráter, e tudo que eu sou hoje eu devo ao futebol.
primeiramente agradecer, eu vi uma mensagem aqui, agradecer aos pais do Murilo Cherubim, né, que aluninho lá da escola, menino talentosíssimo, uma família muito bacana, estava elogiando um gol do Léo aqui e eu como coordenador. Então, muito obrigado pela mensagem. O futebol, o esporte, para mim, ele deveria fazer parte, né? O Daniel também pode até falar melhor como os Estados Unidos vê isso, esteve lá durante 2 anos, como que o esporte é fundamental para a formação, né? Seja ele qual for, seja o esporte individual ou coletivo, a prática esportiva por si só, ela já traz, já vem carregada de vários benefícios, né? Ele traz um sono melhor, ele traz uma alimentação melhor, ele traz um rendimento escolar melhor, isso é comprovado cientificamente. Então, muitos são os benefícios, faz com que você se sinta melhor, o teu corpo responde melhor, né? Então, a questão psicológica, a questão do seu preparo físico, né? Sua resistência aumenta, aí depende muito da especificidade do esporte, mas é uma ferramenta, na minha opinião, muito poderosa para conseguir o que a gente quer, para complementar, conseguir o que a gente quer no que diz respeito à criação, né? Às vezes nós, como professores, a gente consegue atingir a criança em alguns níveis que os pais às vezes não conseguem. Às vezes o pai, por exemplo, fala para o garoto que comer uma fruta ou 2 ou 3 tipos de fruta por dia é bom, e o garoto não ouve, mas às vezes ele ouve quando o professor fala, ele vai fazer. Então eu já tive casos assim. Então eu acredito que é um complemento muito poderoso, uma ferramenta, o esporte, uma ferramenta muito poderosa como um complemento da educação e da formação do indivíduo. Perfeito. Da minha parte, só assinar embaixo do que os dois falaram e reforçar com uma frase que eu não vou lembrar do autor agora, que foi uma pessoa ligada ao futebol brasileiro mesmo, que ele falou que o futebol arruma a vida de poucos e desarruma a vida de muitos, né? Então, também esse cuidado que a gente tem que ter com o que faz do esporte, né? De repente, o que você faz do esporte não vai ser positivo. Então, o esporte, por si só, ele não é o trevo de 4 folhas. Agora, o bom professor, o bom pai do aluno vai fazer que o esporte seja uma ferramenta maravilhosa para a formação dessa criança. E aí vou destacar aqui mais 2 mensagens do professor Cairo. Gabriel Moreira, sub-10. E aí temos abração, aqui... Gabriel Moreira. E aí temos também o professor Cairo. Estou treinando em casa, muito ansioso para voltar aos treinamentos. Matheus Gregório. Mateuzinho Gregório, um grande aluno. Excelente pai também, viu? Excelente pai. E ouve bastante a gente, porque, assim, eu acho que o trabalho nosso maior nas escolas acaba sendo com os pais, né? Porque com as crianças a gente consegue ajustar mais rápido. Tem aqueles, eu costumo dizer, os pais que ouvem, entendem, aqueles que ouvem, mas não entendem, aqueles que ouvem e não querem entender. Exato. O pai do Matheus é muito bacana, é um senhor muito educado, que muito mais estimula o Matheus do que qualquer outra coisa. Obrigado pela mensagem. Muito legal. E aí, aproveitar só uma última antes de ir para o próximo tópico, que na Netflix está com um documentário do Barcelona, né? Muito legal o documentário do Barcelona. E aí tem um episódio que mostra o filho do Arturo Vidal, o meia chileno, que não quer ser jogador de futebol nesse momento, né? Na cabeça dele não, eu quero ser youtuber. Então você vê, a gente, às vezes, um pai pode pensar que eu tenho que forçar meu filho a treinar, fazer aula para ele ser jogador, enquanto que tem um menino ali que o pai joga no Barcelona, a gente já imagina que ele tem uma passagem livre para começar no Barcelona e ele não quer. Então, acho que ser pai, como o Léo e o Cairo bem ilustraram, também dar uma liberdade condicionada aos filhos de fazerem suas escolhas, né?
E aí vamos lá agora da transição do jogador para um cargo técnico no futebol. Vamos voltar a fazer o Léo primeiro, então. Léo, fala um pouquinho para a gente aí, por favor, dessa sua transição de jogador para um cargo técnico. Cara, isso aí foi um assunto que, você perguntou das outras lives, foi um assunto que a gente falou bastante, cara. Essa transição não é fácil, cara. Eu acho que você parar de jogar futebol é difícil. Você tem que se preparar. A gente ouve de muitas notícias, muito se fala. Não é fácil. Como eu falei, eu joguei futebol por 17 anos profissional, mais 6 ou 7 anos de categoria de base. Mais da metade da minha vida. Eu só fiz isso. Então, muita gente fala, jogador de futebol ganha muito dinheiro, é rico. Essa não é a verdade, não é a realidade. Tem alguns estudos que falam que quem ganha mais de tantos, a grande maioria ganha salário mínimo, ganha um pouco mais de salário mínimo. Então, os jogadores que vão parar e não vão precisar trabalhar são aqueles que estão na seleção brasileira, Neymar, Messi, esses todos aí. Então, você tem que se programar, você tem que estudar, você tem que fazer curso, se puder. Quem conseguir conciliar com uma faculdade excelente, você tem que se preparar muito. Não é fácil. Eu confesso que logo que eu parei, os primeiros não, faz 3 anos que eu parei, parece que eu ainda estou aguardando uma ligação de algum time para me chamar para jogar. Eu, às vezes, eu gosto muito, né? Como eu falei, vivi tanto tempo assim, e eu acho que eu não me preparei o suficiente para isso. Então, os primeiros meses, os primeiros anos, eu não sabia o que fazer. Enquanto eu ainda jogava, eu acabei comprando um negócio. Durante um tempo, administrei um negócio. Tentei administrar, né, na verdade, não é fácil. E conciliando com a carreira. Mas perdido, cara. Perdido, o que eu vou fazer agora? Eu vou ser treinador, eu vou ser preparador físico, eu vou buscar uma outra área para trabalhar. E demorei um pouco para me engrenar. Aí depois que eu fui terminar a faculdade, e agora que as portas estão se abrindo, coisas novas estão aparecendo, oportunidades novas, e as coisas vão clareando na sua cabeça, você vai pensando com mais calma, você conversa com família, conversa com a esposa que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, e eu acho que se preparar é fundamental. E agora, outro lado, né, você passa a ver o futebol de uma outra maneira. Eu muitas vezes fiquei bravo, fiquei pé da vida com o treinador porque você não era escalado. Hoje eu vejo uma condição com 30, 35, eu tenho que levar 18 e tenho que escalar 11, e você fica pensando, caramba, como que eu vou deixar esse menino de fora? Como que eu vou deixar aquele de fora? É totalmente diferente, cara, é uma outra vida, você tem que planejar treinamento, você tem que planejar agora, nesse momento que a gente está passando, tem que ter ideias a mil aqui para poder, não só entreter, poder passar treinamentos para os meninos, procurar manter os meninos ativos. Mas eu acho que a palavra-chave é se preparar, porque não é fácil, e é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa que quando eu jogava, eu não pensava que era desse jeito. Mas eu estou gostando, estou aprendendo a cada dia. Aprendi muito vendo o Cairo trabalhar. Aquela viagem que a gente fez junto lá foi excelente para mim, para eu ver um pouco o outro lado. Hoje eu convivo com professores também que são muito bons, que estão me ajudando bastante. Estou procurando fazer cursos para aprender, mas, como eu bem falei aqui, não é fácil, você tem que se preparar, e é um mundo completamente diferente. Vamos lá. Canela, um abração para você também. Augusto está treinando. Estou vendo as mensagens aqui, Daniel, e já estou respondendo. Isso aí. Canela é um fracasso lá do Atlético também, jogamos junto na base. Eu, assim, primeira pessoa que falou comigo, que você, Leonardo Pedrazzi está aqui, beleza, treinando 1h30 por dia, beleza, Léo. Parabéns, continua firme aí. Primeira pessoa que falou comigo, você não pensa em ser treinador? Quando eu estava jogando, foi a Ellen, minha esposa. Eu não esperei nem ela terminar de falar. Que, você tá louca? Para com isso. Porque
a gente não pensa, né, Léo, que um dia a gente vai parar. A bem da verdade é essa. E o Wilson resumiu bem um dia que a gente foi lá no Corinthians. Ele fez uma reuniãozinha lá com a gente. O Wilson foi ex-goleiro do Corinthians, conhecido como Wilson Macarrão, um grande professor também, grande ser humano. Maravilhoso. Porque o atleta, o jogador de futebol, morre 2 vezes, né? Ele morre quando para de jogar e morre depois da morte, que todo mundo vai morrer. Então, realmente é muito triste. Quando eu estive com o Ricardo procurando para ver se ele me ajudava a arrumar um clube, você vê, eu já estava com dificuldade de receber proposta, mas não estava caindo a ficha, né? Tive que ir atrás de alguém. E aí ele, por que você não faz um curso de treinador? Eu tratei ele com educação, tal, ele me indicou o curso da CBF, ele é um dos coordenadores e professor do curso também. Mas eu saí de lá, pô, só não xinguei ele por educação, né? Pô, o cara é meu parceiro, meu amigo. Mas acabei, pela dificuldade, acabei fazendo a matrícula, vou lá ver o que dá. E tinha dias que eu pensava lá nos horários de intervalo, o curso foi lá na Granja Comari, horário de almoço, eu parava sozinho e ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, mas assim, fiz da melhor forma possível, né? Fui um excelente aluno, até segundo o próprio Ricardo, do curso, me empenhei, e já tive a primeira oportunidade que eu precisava fazer um estágio, o curso exige alguns estágios. Um dos últimos clubes que eu joguei, que foi o Metropolitano, lá de Blumenau, eu conheci o diretor e fui, né, pedir para ele liberar a categoria de base lá para eu fazer o meu estágio, eu tinha que entregar meu trabalho. E ele falou, olha, o Sub-17 está sem treinador, você não quer pegar, não? Falei, bom. Aí liguei pro Ricardo, né? Falei, pô, Ricardo, preciso fazer um estágio e o cara tá me oferecendo a 17 aqui, mas o salário é baixo também. Ele falou, cara, se você tiver aqui de graça, se fosse você, eu pegaria de graça. Pelo laboratório que vai ser, você vai fazer os seus experimentos, você vai colocar a mão na massa, você vai colocar suas ideias, enfim. E eu topei. E confesso que nos primeiros dias de treino, eu ia para dar o treino, eu fui realmente muito triste, né? Porque eu não queria ir dar treino, eu queria treinar. Tanto é que quando acabava esses treinos do Sub-17, as primeiras semanas, eu levava a minha roupa, eu dava o treino, a molecada ia embora e depois eu ia fazer intervalado em volta do campo. Corria que nem louco. Então, mas assim, aí comecei a sentir o prazer de, no decorrer do tempo, ver a diferença que os treinamentos, os conteúdos colocados em prática estava fazendo a diferença na vida dos garotos. Você começa a ver a melhora, né? Tanto individual como coletivamente. E aí isso vai te motivando a querer fazer mais, né? E a parte, voltando àquele assunto do estudo, né, de você se preparar, o curso da CBF me ajudou demais, porque eu me preparava, né, assim, eu montava a minha semana, os conteúdos da semana, do mês, o meu treinamento era montadinho, né, e até hoje, até pouco tempo atrás, eu joguei fora os meus treinos diários lá que eu fazia no Volta Redonda, aprendi até num livro, abri um parênteses aqui, um livro que eu li do José Mourinho, que ele anota tudo, até que ele conversa com o jogador naquele dia, naquela sessão de treinamento, né? Porque isso depois, às vezes o jogador vem falar alguma coisa e ele rebatia, falou, não, ó, eu conversei com você no dia tal e falei com você no dia tal. Então ele faz os relatórios de treino. E aí eu comecei a fazer os meus desde lá do Sub-17. E aí isso me ajudou demais, eu fui acabando, isso foi um combustível para mim, tá ali na beirada do campo, a gente entende, começa a entender, não, realmente, meu tempo já foi, e eu posso usar o tempo que eu tive dentro do campo, as experiências que eu tive na vida dentro do futebol, elas vão ser úteis para alguém, para que eu possa ajudar essa garotada que está chegando aí, enfim, para que eu possa fazer a diferença positivamente na vida daqueles garotos que sonham com futebol. Então, foi uma transição no início difícil, desde lá de trás, né, quando a minha esposa falou, poxa, por que você não...
você não pensa em ser treinador, você é inteligente, você não sei o que, eu não deixei ela nem terminar de falar e ela estava me elogiando, né? Ver como é que a gente é. Mas, realmente, depois eu peguei gosto pela coisa e é um negócio hoje que talvez me realize mais até do que como jogador. Mas ainda confesso que algumas noites ainda sonho que estou jogando. Teve uma noite que me marcou bastante, sonhei que estava jogando e acordei todo suado. E para os alunos que estão vendo essa live, eu não fiz xixi na cama, não, eu estava suado mesmo. Então, impressionante como que a gente tem saudade também, né, Léo, do que a gente viveu, né? Eu estava vendo esses dias também os gols da Copa do Brasil, dos jogos do Paulista, de toda a sequência, né, do ano que vocês foram campeões. Então, isso é muito... E agora, com essa pandemia também, esse negócio de reprise de jogos, né, passaram alguns jogos meus também, que eu participei na televisão. Puxa, é bom nem ver, de tanta saudade que dá, mas valeu a pena. Aliás, eu estou para assistir aquele que você me indicou. Em breve vou assistir aquele lá. Aí, acrescentando nesse sentido, nesse tópico, acho que é legal que vocês dois tenham uma vivência que o professor que não foi jogador não tem, de que o futebol não são só os 90 minutos de jogo, né? Eu lembro de fazer uma dinâmica uma vez lá no Campo Grande, que é muito comum. Eu fui um aluno de escola de futebol, de certa forma, frustrado, porque, como eu dizia para os meninos, toda a escola de futebol que eu passei me preparou para ser jogador de futebol. Nenhuma me preparou para não ser. Então, eu vou ser esse professor. Eu quero que você sonhe, eu quero que você busque, mas eu vou falar diariamente sobre não ser jogador também, mas ter o futebol na sua vida de alguma forma. E aí eu fiz a dinâmica lá que eu perguntei para a turma ali de sub-15, né, se chega o Chelsea aqui hoje, alguém do Chelsea da Inglaterra, falando que quer assinar com você agora, o que você faz? Eu assino, na hora, eu vou, professor, 100%. Eu falei, você sabe que o Chelsea fica na Inglaterra, né? Lá ninguém fala português, é todo mundo falando inglês, né? Você fala inglês? Eles já começaram a pensar. Falei, e você está indo sozinho, mamãe e papai não estão indo, é só você. Você vai se virar sozinho lá. Quando você não estiver em campo, como é que vai ser? A temperatura em Londres, a maior parte do ano, é bem baixa, é frio. O tempo lá é fechado, lá metade do ano chove. Aí eles começam a pensar outras coisas, porque o que a gente vê na TV é o glamour da Champions League, da Premier League e qual que seja o campeonato, né? Agora, pensar o que o jogador passa quando a TV não está filmando é algo muito interessante, né? Que a criança não pensa, obviamente até o adolescente mesmo não considera. Eu só quero jogar no time grande europeu e na seleção brasileira e ponto final, né? E aí vamos abrir aqui para a pergunta que o Luiz fez, bem legal. Mesmo a criança gostando muito de jogar, com 8 anos, onde ajuda ou atrapalha colocar, por exemplo, na escola de futebol society e no futebol de salão? É excesso? Vamos lá, quem quiser vai primeiro. Eu acho que a gente tem que contextualizar, né? O pai tem que saber quantificar as atividades da criança, né? Às vezes tem aluno na escola, a gente vê lá que faz aula duas aulas na semana. Vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro, né, para quem está nos assistindo. O aluno faz 2 aulas na semana, ele joga o campeonato no final de semana, faz natação, judô, kung fu. Aí eu paro para pensar que hora que ele come, que hora que ele faz a tarefa de casa. Será que ele consegue fazer todas essas atividades com qualidade? Então o pai tem que saber mensurar isso, o pai e a mãe. O garoto que horas ele está sendo criança, né? Exatamente. Né? Quantas horas ele está dormindo, porque a gente sabe que ele vai crescer enquanto estiver dormindo, então ele precisa dormir bem. Ele está se alimentando bem. Mas ele gosta. É claro, criança, eu jogava bola o dia inteiro na rua e, né, se minha mãe não chama, não voltaria. Né? Voltava, apanhava e voltava no outro dia para jogar de novo. Então, mas era outra época.
Então, é o pai e a mãe que tem que saber mensurar isso, né? Ele está tendo tempo, como o Daniel falou, para ser criança, ele tá tendo tempo para ter um bom rendimento escolar, para fazer as tarefas com qualidade, né? A atividade que ele faz é com qualidade, seja o futsal, seja a escolinha no Futebol Society, se ele tiver disposto e apto para fazer aquilo, vai ser ótimo, não tem dúvida que ele vai só ganhar. Agora, o excesso, não tenha dúvida que vai atrapalhar. Posso falar aqui? Eu acho que lógico, como o Flávio falou, o excesso com certeza vai atrapalhar. Mas eu acho que as crianças de hoje em dia não vivem o que a gente viveu, né? Como o Cairo falou, de passava o dia inteiro na rua, voltava para casa, se a mãe não chamava... Eu lembro que eu morava numa rua descida, minha mãe saía lá no portão e gritava, Léo, Felipe, sobe para casa. E a gente ficava tentando ficar um pouquinho mais, ela saía de novo, e as crianças nossas não vivem isso, né? Eles não brincam em ruas, eles não... Até dentro de casa, aqui, nessa fase que a gente está passando, a gente mora numa casa que tem espaço para as crianças brincarem, e se eu não peço para eles irem brincar lá fora, eles não vão. Eles ficam no videogame, eles ficam no celular, se não está no celular, vem para o computador. Então, eu acho que, de repente, claro, se não for atrapalhar, eu acho que eles fazerem o esporte, que se faz o futebol, o judô, a natação, contanto que não atrapalhe nos estudos, não atrapalhe no descanso, não atrapalhe na alimentação, eu acho que o esporte sempre vai ajudar. Perfeito, assino embaixo também. Resumindo, a minha opinião é o que eu falei no meio da fala do Cairo, inclusive, desculpa interromper, Cairo, mas é isso, se a criança está tendo tempo de ser criança, é o que basta. E aí, às vezes, até dá para a gente colocar aí uma pitadinha nisso a respeito da metodologia de aula na escola de futebol, de quando a gente está dando liberdade para a criança e a impressão é de que não está dando aula, muitas vezes se deve ao fato de que a criança passa o dia inteiro fazendo o que os outros querem. E aí, quando ela chega para o futebol, ela também vai fazer o que eu quero. Então, ali que a gente acaba manipulando essa dose de liberdade no treino, que pode parecer para o leigo, para quem não entende, que o professor não está trabalhando, que está soltando o jogo, mas que tem alguma coisa ali planejada, tem algo que o professor espera dessa liberdade. E aí, legal estar acumulando aí mais mensagens, muito elogio ao moço de Uberlândia. Minha irmã, né? Minha irmã mais velha. Trocou minhas fraldas. Também sou fã dela. Um beijão, Cláudia. E aí, esse amigo meu, Mazoca, muito obrigado. Eu tenho uns amigos, Cairo Léo, que quando eu faço live, eles entram para comentar piadinha, para tentar fazer eu perder a compostura no meio da live. Mas aí ele deixou parabéns, ele me surpreendeu. Eu tenho um amigo que estava fazendo umas lives, a gente jogou no Paulista, e ele pegou quase todos os que jogaram na época do título da Copa do Brasil, e cada vez que ele conversava com um, começa a entrar todos os outros, e sempre lembra uma historinha e escreve embaixo. Aí todo mundo começa a rachar o bico, e só a gente que viveu que lembra essas piadas, é bom demais relembrar isso. Só joga aquela palavra-chave ali que só você entende, né? E aí, enquanto a outra pessoa está falando alguma coisa, você fica segurando a risada. Aí também tem o Enzo Melo, perguntando para o Cairo se está tudo bem. Tudo bem, Enzo? Saudade, viu? Saudade de você, também da molecada toda lá na escola. Um abração. E aí o Otávio Luiz também. Boa noite, prof. Live show de bola. Aí vamos ficar na dúvida. Quem que é o prof? Se o Otávio puder comentar e deixar mais claro quem que é o Otávio, eu desconfio quem seja. Mas vamos também ver. Imagino. Vamos dando sequência aí. Agora chegamos ao tópico de traçar paralelos entre a escola e as categorias de base. Nessa eu vou indicar o Léo para responder primeiro, porque eu tive um contato, uma surpresa, que foi um contato com o Léo ano passado, que eu não esperava, trabalhando na base, né, Léo? Então, vai lá. Eu comecei, logo depois que eu me formei, eu tinha alguns amigos no Bragantino e pedi para fazer um estágio lá, para acompanhar os treinamentos e tudo mais. E foi meio que aconteceu com o Cairo lá, que ofereceram o Sub-17 para ele.
Eu cheguei lá para fazer o estágio, para acompanhar os treinamentos, e no mesmo dia teve uma reunião e apresentaram, falaram, esse aqui é o Léo, preparador físico do Sub-17, do Sub-20. Foi, pô, só faltou me dar o Sub-15 e o profissional. E eu falei, já que eu tô aqui, vou encarar, vamos embora. E, cara, foi uma surpresa enorme para mim, tudo que eu vivi. Aprendi bastante também. Coisas completamente diferentes do que eu vivi quando eu fiz a base, quando eu era Sub-15. Eu conto isso, não sei nem se as pessoas acreditam, que eles olham às vezes com umas caras para mim. Quando a gente era Sub-15, era infantil, juvenil, júnior, não era nem as nomenclaturas de sub, né? A gente se apresentava na segunda-feira, fazia um intervalado, a semana era assim, era intervalado na segunda, 10 tiros de 400, 10 tiros de 300, 12 tiros de 300. O resto da semana era coletivo, era joguinho, completamente diferente. Aí eu apresentei lá para dar um treino de academia um dia, o professor me ajudando, os meninos do Sub-15 levantando 100 quilos de agachamento. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Aí eu tive que meio que me readaptar. Então, e eu tive a vivência de escolinha, né? Vivência com meu filho. E há muito tempo que eu não vivi o que era a base, né? Mas, assim, eu acho que muitas escolinhas preparam bem os garotos para aquilo que eles vão enfrentar numa categoria de base. Eu acho que a maior dificuldade, de repente, da escolinha é o campo, né? A maioria das escolinhas treina em campo society e depois você faz uma transferência para jogar num campo grande, é bastante difícil. Então, eu acho que, de repente, as escolas que conseguirem, que têm acesso, procurar fazer treinos em campo oficial, porque quando chega numa idade naquela de vou, não vou, é difícil. O menino que sempre treinou num campo reduzido ali, num campo society, a hora que ele entra no campo, ele sente uma dificuldade grande, eu acho, viu, cara? Eu falo por experiência de ver muitos meninos. O meu filho é uma prova viva, apesar do meu filho ser novo ainda. Eu acho, eles jogam no campo grande lá, eu brigo com todo mundo, falo que é muito cedo. Se bem que acho que os campeonatos oficiais de Sub-13 e Sub-11 são em campos reduzidos, né? Mas aqui em Campinas, os campeonatos que tem são em campos oficiais, né? Então, na hora que você vê o goleirinho entrando ali, você fica até com dó do menino, né? Você sabe que se chutar uma bola alta, se tem um menino que chuta mais forte, é complicado. O menininho não tem. Pode até ser um bom goleiro, mas não tem altura suficiente para pegar as bolas que vão no alto. Mas eu acho que o menino, acima de tudo, como a gente falou no começo, tem que ter o sonho, né? Se o menino tem o sonho, tem que investir, tem que fazer teste aqui. Se não passar aqui, vai fazer o teste ali. A gente tem a história do Cafu, que todo mundo sabe, que foi barrado em vários testes e o cara levantou a taça mundial nossa lá. E então, eu acho que acima de tudo, a criança, o jovem, tem que seguir o sonho dele. Manda bala, Caio. Bom, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa em comum, mas se tivesse que diferenciar, a escola de futebol, para mim, é um lugar de introdução ao esporte, né? Introdução, se a criança procura uma escola de futebol, vamos falar do nosso caso, é porque ela gosta de jogar futebol. Então, o professor, ele tem esse trunfo na mão, né? De potencializar isso, como também de fazer com que a criança deixe de gostar de jogar futebol. Então, é um papel fundamental nosso de fazer com que ela se divirta, que ela goste do esporte, aprender a gostar ainda mais daquilo que ela se propôs a fazer. Mas os dois, escola, eu acho que a base é lugar de ensino, né, lugar de formação. Quando você vê o Pepe Guardiola corrigindo um jogador já consagrado de seleção, corrigindo um posicionamento de corpo, como que ele age em certas situações, eu estou falando dessas correções individuais. Quer dizer que na escola e na base também é sempre lugar de fazer correção, é sempre lugar de ensinar. Como a gente falou, não só dos valores que o futebol que estão implícitos no futebol, mas realmente das questões específicas do futebol, né? De
se trabalhar com as duas pernas, de se trabalhar em várias posições, de experimentar, né? Lugar de experimentar, tanto categoria de base como escola, é lugar de experimentar, lugar de proporcionar conteúdo para a criança, lugar de prazer, embora na categoria de base isso já muda um pouquinho, nem todos os treinamentos são prazerosos, né? Porque existe uma exigência física, né? E um perigo que eu vejo hoje, no que tem acontecido, pelo menos na minha pouca experiência que eu tenho na escola de futebol, eu estou na escola tem 5 anos, acho que o tempo total, me parece uma profissional, como que eu posso dizer? Na verdade, me parece uma transformação de escola de futebol em categoria de base. Não sei se vocês estão me entendendo. Em alguns momentos, talvez pela pressão dos pais que levam os seus filhos na escola e esperam, na verdade, às vezes, não uma aula, esperam um treinamento, não espera que ele se divirta, mas ele quer ver um treino, às vezes, porque ele está pagando. E você precisa distribuir conteúdo e você precisa dar liberdade para a criança para ela criar, para ela se divertir. Como o Daniel falou, ela não tem que fazer aquilo que eu quero, ela tem que tomar as decisões dela. Ela tem que começar a criar uma autonomia desde pequena. E como fazer isso? Como explicar isso para o pai? Esse é o maior trabalho. Então, existem algumas diferenças. Eu acho que a escola, na minha visão, nas escolas que eu conheço, né, pelos comportamentos que a gente vê, principalmente em competições, eu vejo que com uma certa preocupação isso, esse ambiente muito hostil de competições, e eu não estou dizendo por parte de pais, principalmente de professores, e às vezes num ambiente que era para ser, e sempre tem que ser saudável, competição, mas a gente não pode extrapolar isso, né? O resultado não é o mais importante ali, né? O resultado, se eu ganho, por exemplo, da escola do Léo, não quer dizer que a minha escola é melhor do que a do Léo, jamais, né? Nós precisamos, no dia a dia, fornecer para a criança aquilo que ela precisa, em termos de treinamento, de aula, de sensibilidade nossa, né? E fazer com que ela se sinta bem, fazer com que ela tenha prazer numa prática esportiva, porque é aquilo que o Daniel falou. A maioria, o nosso público, né, da escola, a maioria possivelmente não vai se tornar um jogador de futebol. Mas a gente pode fazer com que ela crie prazer pelo esporte e tenha uma vida esportiva, seja jogando as peladas dele 2, 3 vezes por semana, mas ele vai saber se aquecer quando chegar lá, né? Ele vai ter prazer na prática, ele vai saber jogar o jogo, ele vai entender o jogo, né? E vai ter uma vida saudável, pelo menos um hábito saudável, que trazem outros, como eu falei no início, para a vida inteira, né? Então, muda um pouquinho, às vezes, no contexto, né? Talvez a criança ali numa introdução na escola, né? Aquele negócio mais de diversão, legal, e na base a coisa fica um pouquinho mais séria. Em tese é isso, mas é o que eu tenho observado, acho que a coisa tem ficado muito séria antes da hora, na minha humilde opinião, né? Crianças de 7, 8 anos, sendo muito cobradas, recebendo uma pressão maior daquilo que ela pode suportar, e isso pode ser perigoso. Com certeza, vou só dar uma opinião minha bem rapidinho. Tem hora que eu estou me sentindo igual o Galvão Bueno aqui, tem os dois craques aí comentando, que o público está interessado, aí eu vou dar meu palpite, eu já imagino a audiência lá do outro lado, cala a boca, Galvão. Então, no meu modo de ver, assim, vou simplificar. Está no nome, é escola de futebol. Então, quando a gente vai para a escola estudar, a gente está pegando bases, uns ensinamentos que são base para a nossa vida. E aí depois a gente vai para a faculdade para se especializar. Então, simplificando no meu modo de ver a escola de futebol, eu estou indo para aprender. E aí, quando é para direcionar para o negócio ficar sério, a categoria de base é a faculdade, né? E aí é o funil. Não vou me alongar tanto nesse assunto, porque tem pergunta legal do Otávio.
que ele quer saber a opinião de vocês, que lá no clube eles falam muito de controle emocional. Quero saber o que vocês acham sobre. Olha que legal. Vai lá, Cairo. Manda lá, Léo. Eu vou. Cara, eu acho que é uma coisa que é fundamental hoje para você jogar futebol. Digo até... Não vou nem falar profissionalmente, eu acho que até os meninos hoje, eu vejo muitos meninos que... Eu vou voltar dentro de casa, né? Que às vezes não são muito presos à família, muito presos ao pai ou à mãe. Quando chegam no momento de um jogo, às vezes sentem aquele, né? Sentem aquilo que é uma pressão, né? Queira ou não queira, por mais que seja um escolinha de futebol, um jogo de escolinha contra escolinha, você treina todo dia, mas jogo é jogo, né? Todo mundo quer ganhar, tem aquele algo a mais. E eu acho que se você não tiver bem preparadinho ali, mesmo as crianças, sabendo isso, tudo isso que a gente falou, que você está indo lá para se divertir, não é uma obrigação você estar lá. Eu acho que se você está ciente de tudo isso, mesmo sendo criança, sabendo que você está lá para fazer o seu melhor, para brincar, se der para você fazer gol, você faz, se não, se tomar o gol, tudo bem, lógico, ninguém gosta de perder, ninguém quer perder, mas eu acho que o controle emocional ajuda muito, tanto na formação, quanto quando você chega lá no profissional, que também aí o bicho pega de uma outra maneira, e se você não estiver bem preparado nesse quesito aí, você pode ter certeza que você vai sofrer bastante. Vai lá, Cairo. Primeiro, discordar de você, né, Daniel, que falou a respeito de que você não fala, você talvez saiba mais do que eu e o Léo juntos, tá? Então você pode falar e quanto mais você falar, vai ser melhor. Para de bobagem. Aliás, eu acho uma bobagem enorme, abrindo um parênteses aqui, essa competição idiotada entre ex-jogadores e que, o cara jogou e você não jogou. É claro que a gente tem uma experiência que agrega e agrega muito, mas a minha principal referência, por exemplo, como treinador, uma pessoa que eu aprendi muito, que é o professor Ricardo Drubs, que ele não jogou. Era um jogador de pelada, né, que joga os seus rachinhas, as suas peladas, não foi muito talentoso a ponto de ter sido profissional, ou talvez não quis, não optou por esse caminho, né, eu nem sei da história. O fato é que ele não foi jogador e que eu aprendi muito e aprendo com ele, como aprendo vendo o Daniel dar aula, aprendi muito no convívio, então fica esse parênteses aqui, o que importa é a gente continuar correndo atrás do conhecimento, evoluindo, enfim, se especializando cada vez mais. A gente estuda esse futebol e acaba não sabendo nada, né? Mas vamos lá. Eu acho que em relação à pergunta do Otávio, né, o controle emocional é algo que o professor tem inúmeras oportunidades de interferir nessas situações, porque isso acontece todo dia, toda aula, né? Ele pode ajudar o aluno a se policiar emocionalmente, né? A se dominar emocionalmente, a não se deixar ser dominado pelas emoções. E os pais também perdem muitas oportunidades, né? O que acontece na maioria das vezes? Qual é o problema? Quando o meu time está perdendo, né? A maioria dos problemas que acontece assim. Quando o meu time está perdendo, aí eu vou partir para colocar a culpa no zagueiro, colocar a culpa no goleiro, colocar a culpa no juiz, colocar a culpa no professor, ou vou sair dando pancada em todo mundo. E aí é este o momento que o professor, eu imagino, tem que ter a sensibilidade para poder interferir, para poder educar, né? Os pais também, após ao jogo, não podem endossar, na minha opinião, esse tipo de comportamento. Porque é importante que a criança se frustre também, ela precisa perder, e o pai não aceita isso, perdeu, o juiz roubou, esse negócio, essa cultura brasileira, né? Em vez de conversar com o filho, olha, hoje a equipe adversária foi melhor, filhão, né? Semana que vem tem mais, vamos lá, poxa, não, foi lá, foi bem, foi legal, você se empenhou. Eu acho que é bem por esse lado, e o professor também tem uma importância fundamental. A gente tem vários exemplos de jogadores que se prejudicaram na carreira, prejudicaram suas equipes,
né, muito talentosos, talvez técnica e taticamente, mas emocionalmente com dificuldades, e acabaram colocando assim títulos em jogo, né, partidas importantes em jogo, deixaram seus companheiros na mão por conta de uma falta de equilíbrio, né? Eu lembro que quando eu subi profissional, meu primeiro treinador foi o Levir Coupe, e o professor Levir falava muito a respeito disso. Equilíbrio emocional. A gente está ali para jogar o jogo, a gente não está ali para dar porrada, a gente não está ali para revidar, né? A gente está ali para contribuir dentro daquilo que o jogo permite. E para isso você tem que ter o equilíbrio emocional, porque o sangue está quente o tempo todo. Então é preciso, na minha opinião, ser trabalhado, e a gente tem inúmeras oportunidades de trabalhar isso na escola desde criança. E o Otávio que fez a pergunta, então, que também fez questão de dizer que dava show em mim, eu teve muita vivência de o Cairo, eu mesmo, trabalhar esse controle emocional na escola, dentro do possível, realidade, no campeonato interno, que ele também participou de campeonato interno, e o Cairo fazia questão de dizer, no fim das aulas, da importância do essa situação de a gente quer ver como que o menino lida com a derrota, né? O que você faz quando as coisas estão certo? Quando o time está ganhando é fácil, e quando não está? Então, boa pergunta, Otávio, muito obrigado. Complemento, já chegou. E antes de eu ler essa próxima pergunta, reforçar também com um exemplo que a gente teve não distante, do nível, que foi a final da Libertadores, né? A última final da Libertadores. O quão importante foi esse controle emocional no time do Flamengo até aquele último minuto, né? Então vamos lá. Eu percebi, acho que vocês também, mas o futebol tem evoluído muito rápido e quase todos os jogadores têm que ser um meia com qualidade, até mesmo um zagueiro. Vocês concordam? Muito legal essa metáfora, Otávio. Eu concordo sim. Vamos lá, vou deixar para o Léo e para o Caio. Vai, Caio. Claro, eu acho que quanto mais qualificado o jogador, melhor, né? Não é porque é zagueiro que, como dizem, né? Zagueiro tem que zagueirar. Eu acho que quanto mais qualidade a gente puder agregar ao jogo, melhor. Hoje, né, a gente vê o treinamento de goleiro, como mudou, como que o goleiro precisa, mediante a regra, jogar com os pés. A gente sabe que todo jogador é importante na construção do jogo ofensivo, todo jogador é importante no posicionamento defensivo, ele precisa saber agir nessas duas situações. Precisa também saber jogar em mais posições, se ele quer jogar profissionalmente, isso vai aumentar o leque dele, e isso é trabalho também desde pequeno lá na escola, fazer com que o garoto, e a gente já passou problemas assim, né, Daniel, de campeonatos, o pai de aluno de 9, 10 anos, pô, mas o meu filho é zagueiro, e o Daniel colocando ele para jogar lá de atacante, e fazendo a coisa certa, e a gente sempre, nesse momento assim, a gente sempre fez questão, nunca tive preguiça de explicar para o pai também, que isso era o que deveria ser feito, e era aquilo que ia ser feito. A gente não estava pensando no melhor, em agradar o pai, mas fazer o melhor para a criança. Então, quanto mais qualidade, na minha opinião, melhor para o jogo, melhor para quem joga e para quem está assistindo. Eu concordo com tudo que o Caio falou. E acrescento ainda, ele comentou sobre o zagueiro zagueirar. Eu acho que tudo no jogo você tem que saber o momento. Eu acho que o zagueiro tem que ter um momento de dar o chutão, assim como o goleiro tem que ter um momento de dar o chutão. Mas a gente vê, principalmente aí no futebol europeu, aqui no Brasil, o Fernando Diniz tem feito bastante isso, mas o jogo começa do goleiro. O goleiro tocando, o goleiro participando, o time saindo com posse de bola, tentando atrair o adversário para cima para poder buscar os espaços nas costas dos jogadores. Então, eu acho que quem souber jogar, como o Caio falou, com qualidade, em mais de uma posição,
Eu acho que está sempre um passo à frente daquele que só faz, eu sou só volante, eu sou só zagueiro. Eu acho que você ser um jogador mais polivalente, né? Eu acho que a chance de você jogar tanto numa categoria de base ou como você chegar a um profissional, eu acho que é bem maior. Só vou então reforçar com uma frase que eu gosto muito do Johan Cruyff, que ele falou: no meu time o goleiro é o primeiro atacante e o atacante é o primeiro defensor. Acho que ilustra bastante essa questão aí, né? Essa frase do Johan Cruyff. Então, pessoal, muito bom. Estamos chegando agora a 1h15 de live. Parece que voou. Vamos chegar aí às considerações finais. Se alguém ainda tem alguma pergunta, fique à vontade. Se não, vou liberar para o Cairo e para o Léo fazerem aí suas considerações finais. O que quiser deixar de recado, indicação de literatura, de site, de vídeo. Vai lá. Quer começar, Eu vou, Léo? então. Eu queria primeiro agradecer o Dani pelo convite. É sempre bom poder falar de futebol, poder falar sobre formação, sobre ex-jogador, sobre escola de futebol, com pessoas que dominam o assunto como vocês dois, que é um prazer enorme. O Dani fazia tempo que eu não falava, o Cairo também, às vezes a gente troca uma mensagem ou outra por WhatsApp, e é sempre bom expor o que a gente pensa, ouvir um pouco também do pensamento de pessoas que conhecem do assunto. É um prazer para mim. E como você falou, sugestão, eu tenho esse tempo em casa, a gente está às vezes procurando coisa para fazer, se bem que com 3 filhos, às vezes a gente não tem esse tempo que todo mundo acha que a gente tem. Pô, o cara fica só em casa, fica só com as pernas para cima, assistindo TV, mas tem boas séries no Netflix de futebol, a do Barcelona é muito boa, tem uma do time inglês, lá esqueci o nome, mas é boa também, eu vou lembrar. Do Sunderland, é ótima, do Sunderland. Aí a gente tem a do Maradona, que contrasta totalmente com aquele futebol tático que a gente vê. É um cara que brinca o tempo todo e leva o time a 2 finais só daquele jeitão dele brincalhão. Eu acho que é bom a gente ver os dois lados. O futebol, às vezes não é só tática, às vezes tem que ter um cara que motiva. Você tem que saber o momento de fazer as suas intervenções de acordo de acordo com aquilo que o time está precisando. Mas é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui e espero a gente possa se encontrar fora do computador em breve. Vai lá, Caio, quer fazer as considerações primeiro ou já aproveita e responde a pergunta do Enzo? Vamos lá, Enzo. Qual idade uma criança que tem condições de ter uma carreira no futebol tem que continuar a entrar em uma base? Enzo Melo. É o que eu falei um pouquinho antes, né, na nossa conversa aqui, o que eu penso. Os caminhos são diferentes, né? Claro que a base é um caminho, em tese, mais certo, né? Como o Daniel falou, sai da escola e vai para a universidade, para a faculdade. O importante é estar praticando, você estar feliz no lugar, se você entrar numa categoria de base, estar feliz, estar percebendo que está evoluindo com o dia a dia, com os treinamentos. O Enzo ainda muito novinho, se eu não me engano, 2009, né, Enzo? Vamos lá, acho que é 2009. Tem tempo ainda pela frente, está com 11 anos, talentoso, continua praticando, né? Tem os seus pais que o apoiam. Daqui a pouco, de repente, você é visto como os nossos campeonatos aí municipais, os campeonatos de Lindóia. Tem sempre observadores técnicos, né, nesses locais. E, de repente, você pode ser puxado numa dessas aí. Continua firme no seu propósito. Agradeço de todo o coração o convite do Daniel, minha primeira live, espero que venham muitas. Foi um prazer, passou muito rápido mesmo, falando sobre um assunto que a gente gosta, com pessoas que também a gente gosta. Agradeço a todos que nos assistiram, que nos prestigiaram, que mandaram perguntas.
interagido. Eu vi o seu Cláudio Bonais aqui um pouquinho, mandando um abraço. Agora, Vanilda Andrade também está mandando um abraço. Enfim, obrigado pela participação de todos. As considerações que eu gostaria de fazer para os pais, né? Já que eu estou falando especificamente sobre, a gente fez um paralelo entre escola, categoria de base, eu acho que serve para todos, né? Tanto os pais de alunos das escolas, como os pais de atletas ou pretendentes a atletas profissionais de categoria de base, né? Estimule mais do que critique. Apoie sempre, né? É importante que o seu filho se frustre. Se lembre disso, ele precisa se frustrar, ele vai se tornar mais forte, né? A derrota vai fazer, e eu não estou fazendo apologia à derrota, mas a derrota vai fazer com que ele valorize mais as vitórias. Nem sempre quando a gente ganha está tudo certo, nem sempre quando a gente perde está tudo errado. Não é por aí. E, acima de tudo, não faça com que seu filho perca o prazer, né? Perca o prazer pelo esporte, o prazer de jogar futebol. É isso. Muito obrigado. A série boa também, o Otávio está indicando aí, a do Jordan. Realmente é muito boa. Já zerei a do Barcelona. A do Jordan também falta um episódio para eu ver, o arremesso final. E a do Maradona é fantástica, eu dei muita risada. Ele é uma figura, particularmente eu gosto muito dele. Sou fãzaço, acho que o jogador que eu vi jogar, na minha opinião, com mais estilo, cara, muito estiloso para jogar. Então, assim, eu sou fãzão do Maradona e eu achei barato aquela série. Abraço, Léo. A gente se fala. Sintam-se abraçados aí. Espero que recentemente a gente possa se abraçar mesmo, estar junto aí mais tempo, tá bom? Muito Beijão bom. Para minha irmã Cláudia também e a Thaís, que elogiou aí a nossa live. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem aguentou ouvir a gente falar por 1h20. Foi muito legal. Eu aprendi muito com os dois. Vou deixar aqui meu agradecimento por terem aceito o convite. Já deixo outro convite para quem sabe uma segunda parte. E aí vamos ver qual vai ser o apelo da audiência aí. Se gostaram, vão pedir mais. A gente pode considerar fazer uma mais curtinha. É que hoje tinha bastante coisa para falar e quem ficou, eu tenho certeza que valeu a pena. A gente está vendo aí o feedback chegando de todo mundo. Muito obrigado. Continuem em casa se puder, né? Vou esperar que isso não dure muito mais tempo. Vou reforçar aí também, se ficar em casa, Netflix aí, os professores falaram, Barcelona, a do Michael Jordan, muito boa também, do Maradona, gargalhei, a do Sunderland, que o Léo falou, é legal para ver bastidores e ver quando as coisas dão errado, é muito legal. E a gente tem acesso à tecnologia hoje, tem muita coisa boa que a gente pode ver, né? E eu fico aqui à disposição de quem participou, se precisar de conselho, indicação de material, de ideia do que fazer em casa, estou à disposição. Meu Instagram é o @coachdanibr, como está aparecendo meu nome aí na live. E fiquem à vontade para entrar em contato. No que eu puder ajudar, estou à disposição. No mais, boa noite e espero que a gente se veja em breve. Valeu, Dani. Valeu, Dani. Um abraço. Falou, Cairo. Um abraço. Valeu, Léo. Um abração.